Das tuas lutas, cara, tem alguma que tu lembra com carinho especial? Ah, antes disso, deixa eu te perguntar uma parada. E aqui é meio chato. Não tem problema nenhum. Quando tu vai encarar o Anderson Silva, na encarada mesmo, que ele coloca uma máscara, o que ele quer dizer com aquilo, cara? Porque, eu não lembro, acho que eu falei alguma coisa que ele usa, porque o Anderson, ele é um lutador que eu falei que ele tinha dupla personalidade, ele é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? E como eu falei isso, eu falei assim, ele usa várias máscaras, ele foi bem inteligente, ele usou um tema legal, ele trouxe uma máscara, né, de um pessoal que fazia lá um tal, então ele usou aqui, ele usou algo que eu falei, né, pro lance dele, né, que eu falei que ele tinha várias máscaras. Então assim, eu falei que ele tinha várias personalidades. Às vezes ele faz aquela coisa do falso mídia, aí às vezes ele é humilde, às vezes ele tinha várias personalidades. Eu falei, acho que disso dele, ele usou aquilo, usou aquilo daquela maneira, usou a máscara. Foi um tema, ele usou o tema em favor dele. Ele pegou ali o limão e fez uma limonada. Quando né? tu viu, o que tu achou? Deu vontade de sair na porrada ali mesmo? Não, cara, eu falo, hoje em dia você entende que aquilo ali é um show, entendeu? Um show. Então você tem que ter o seguinte, por isso que eu falo, existe um nível de entretenimento também. Então as pessoas, e cada um faz de um jeito, né? Cada um cria o seu personagem, né? Ele pegou algo que eu falei e fez do limão a limonada. Que eu acho que faz parte do show, entendeu? Então pra mim hoje, cada um cria um personagem, né? Você pode criar um personagem, né? Você cria. Então eu falo, quando a gente vai pra uma luta, a gente não pode... Essa luta parou o Brasil, meu irmão. Todo mundo viu essa porra. Foi. E foi eu tinha convicção que eu nocautear ele. Eu tava muito preparado para aquela luta. E o pessoal falou, cara, mas foi a noite dele, ele foi brilhante. Sabe quando o cara ganhou o Oscar? Foi ali. Foi com todo o merecimento, porque ele é um grande lutador, né? O Anderson... Foi sinistro. Eu lembro eu lembro como se fosse ontem mesmo. Muito sinistro. Eu não imaginava que ia acontecer, que não aconteceu. Eu imagino que Ele imaginava, né? Ele disse que treinou aquele chute pra caralho, não sei o quê. Porque ele sabia da minha habilidade com as mãos, ele sabia, e eu parei, eu não mexi. Então, assim, algo que eu aprendi, né? Você, quando tá lutando, você repara, quando você tá lutando, se você é um alvo fixo, é como se eu estivesse atirando. Vamos supor, eu vou atirar um alvo mexendo, é muito mais difícil você mirar. Então, lembra, eu falo para todo lutador, você não pode nunca estar no mesmo lugar mais de um segundo. Como não? Porque quando você é um alvo, é como se fosse uma cabeça, é uma bola de futebol. Então, se a bola de futebol tá mexendo, fica difícil de você... né? Porque essa bola de futebol ela pode vir pra cima de você. Sim. Então assim, depois daquela luta eu aprendi, você nunca pode ficar num lugar mais de um segundo. Mas fala pra mim uma luta que tu lembra com um carinho especial. Cara, é como você tá me perguntando assim, qual o filho que você mais gosta? Mas eu posso te citar algumas, né? Tá. A minha primeira luta... Primeira luta no UFC? Não, antes do UFC, que foi aqui, tava o Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, tava todo mundo nessa luta. E eu me lembro que meu contrato foi assim, o cara queria me pagar acho que $500. Eu falei, não. Aí o cara falou, não. 10 mil se eu ganhar, nada se eu perder. A gente fez um all in, all out. Foi bet on yourself. Ali o Carson, a gente fez a aposta em mim, né? E eu já sabia que o Carson ele gostava de apostar, ele já tinha feito já esses 10 mil, já tinha apostado 10 mil sem ter o 10 mil, ele tinha tanta confiança que a gente ia ganhar. Aí antes da luta, antes da luta, estava no vestiário, antes da luta entra o juiz e fala assim, olha, o seu adversário falou que ele não quer lutar se não valer tudo. Aí eu me lembro, e eu estava com um protetor de coquilha, eu estava com luva, né? Aí ele falou assim, aí eu olhei pro Carson, o Carson falou assim, como é que é? Ele falou que não, tem que valer tudo. Dedo no olho, soco no saco, tudo. Fish hook, né? Que bota o dedo e puxa, né? E eu me lembro que eu nem pensei no dedo no olho, porque ele já tinha cego um cara no UFC, né? Eu me lembro de eu ter botado a mão na minha parte genital. Eu falei assim, Carson, eu quero ser pai. Ele olhou pra mim assim, aquece, fala pro cara estar com faca, revólver, espingarda, o que ele quiser, irmão. Bora, vai. Bora, aquece. Sai todo mundo. Naquele momento eu fiquei muito confiante, né?
E as pessoas, todo mundo com medo, o cara são confiantes. Pode dar a faca pro cara, manda ele entrar com espada, meu irmão. Então, assim, essa é a mentalidade. Quando a gente está preparado, essa é a nossa mentalidade. Então, exemplo, a gente não pode ser covarde no dia da morte. A morte vai chegar para mim, para você, a gente não sabe quando. Mas quando ela chegar, a gente tem que estar preparado. Então a gente tem que viver uma vida como se tudo que a gente fizesse aqui, a gente vai colher na próxima. Quando você pensa assim, você vive com mais dignidade. Aí você vai fazer aquela lei, não faça para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Então, assim, é dessa maneira que eu tenho buscado. Não que eu consiga, né? Eu não consigo sempre. Mas é dessa mentalidade que eu tenho buscado viver na minha vida, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas quando o Carson falou isso pro cara lá, isso te deixou mais... Ele falou pro juiz, né? Isso me deu confiança. Por isso que eu falo assim pros pais, assim, eu gosto de... Eu falo que eu não sou um coach, porque hoje em dia essa palavra coach aqui no Brasil, não sei se você percebe. Tem uma conotação esquisita. Tem uma conectação que você... Eu não gosto de falar nomes, mas não preciso falar. Você já sabe agora quem é esses life coach. Então os caras são coach pra tudo. O cara não tem nem filho, o cara já dá educação de filho. O filho dele tem 5 anos de idade, já fez um livro de paternidade. O outro fez um livro... O cara é casado há 5 anos, livro de casamento. As pessoas... O lance é vender livro, vender curso, vender isso. Todo mundo tá vendendo tudo sem ter vivido. Eu não sou contra você vender, fazer, expandir. Ótimo, desde que você viva o que você pregue. Tanto que eu falei, eu admiro as pessoas eu respeito as pessoas que estão fazendo... O cara é mal, pronto. Mas não vem fingir que você é uma coisa e... O que você é, né? Você é café ou você é leite? Café com leite não dá. Ou você é café ou você é leite, né? Assim, nesse sentido. Então é muito importante essa compreensão da vida, né? Pra mim, me ajudou muito, assim. Eu sou café amargo. É isso aí, igual você. Café sem açúcar. Não bota açúcar no café, não, irmão. A gente é daquela época, né? Carioca, que a gente... Não é, irmão, não. A gente é carioca mesmo, entendeu? A gente é flamenguista. Flamenguista, é isso porra. Aí. Orgulhoso, inclusive. Pô, então, agora com 48 anos, cara, em que fase da vida você diria que você tá, do ponto de vista de esporte mesmo? Tipo, tu não mora no Brasil, tu mora lá fora. Os teus filhos moram aqui? Não, moram lá fora. Só minha filha que tá... Só a Vitória que tá morando aqui. Só a Vitória que veio fazer aqui esse ano com o Barueri. Tá. Inclusive, ontem, ela foi convidada, tá super feliz, vai jogar na Superliga, ela tá em êxtase, assim, papai. Imagina. Pô, jogar na Superliga, papai, ela vai ter que ficar mais alguns meses aqui. Eu falei, aí foi que o pessoal lá falou, né, o Vagão, todo mundo falou assim, cara, isso é mérito da sua filha. Ele nem sabia que ela era minha filha no início. Eu falei assim, Vitória, e que legal, né? Ela tá vivendo, eu falo pros pais, filhos é como se fossem flechas. E eu falo o seguinte, nós temos que ser arqueiros, nós temos que puxar aquela flecha, puxar e jogar longe, aquela flecha tem que ir longe. E a gente mora no Brasil, aquela coisa do filho morar no mesmo bairro, mora perto, eu quero meu filho perto de mim, o pai que é advogado, quer o filho advogado. Infelizmente, se a gente olha para a geração passada, a gente não preparava os filhos para o mundo. O que você quer ser, meu filho? Qual é o seu propósito de vida? Porque nem sempre o seu filho vai fazer o que você fez. E eu me lembro que as pessoas chamavam assim, Vitor o primeiro, Vitor o segundo, Vitor o terceiro. Por que elas faziam isso? Aquela coisa de família, né? O filho fez, o pai fez... Não, peraí, cara. Você não pode estipular que o seu filho vai ser igual a você. Então, assim, eu discordo dessa maneira de pensar. Eu acho que nós somos arqueiros, nós temos que preparar os nossos filhos para serem luz no mundo, né? As pessoas assim, eu preparo o filho para o mundo. Não, eu preparo o filho para a eternidade. A minha é diferente, as pessoas assim, eu preparo o meu filho para o mundo. Eu não. Eu preparo ele para a eternidade, porque um dia ele vai morrer e um dia ele vai encontrar esse Deus. E quando ele encontrar esse Deus, eu como pai vou ter que dar conta disso. E que eu brinco para as pessoas, eu falo assim, Davi está no céu, Absalom está no inferno. Os filhos de Samuel tá no céu, os filhos de Samuel estão no inferno. Um celeito. Às vezes os filhos tomam certos caminhos porque foi responsabilidade do pai. Quando o pai tinha que educar, ele não educou. Então assim, hoje, a Joana fala uma coisa interessante. Ela fala assim, o problema não são as crianças. Quando eu vi um debate, a Joana me mostrou um debate daquele clerk com as crianças. A gente chorava, a Joana estava vendo chorando. Ela falou assim, Vitor,
O problema não são essas crianças, é os pais dessas crianças. Onde estavam eles? Né? Inclusive, é uma coisa que eu falei para você que eu queria ler com você. Vai. Olha que interessante isso aqui. Você conhece o iluminismo? Conheço. O iluminismo nasceu lá em 1960, eu acho. Né? O pai do iluminismo foi René Descartes. Aí tem John Locke. Né? Aí tem Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant. Olha o que eles defendiam. Olha o que eles defendiam. Razão acima da fé, moral sem Deus, liberdade sem limites espirituais, progresso humano autônomo, relativismo moral e rejeição da autoridade bíblica. Todas as escolas que nasceram do cristianismo. Todas as escolas. Tudo bem, você não quer a Bíblia, beleza. Mas eles queriam rejeitar uma coisa que foi criada pelo cristianismo. Você vê a história dos Estados Unidos. Então, assim, na minha cabeça, você pode não concordar com uma coisa. Né? É aquele ditado, vou dar exemplo. Eu falo para todo mundo assim, quer criar a competição trans? Cria. Não tem problema não, mas não bota uma mulher para competir com um homem. Não é justo. Concordo. Acabou. Quer criar? Cria competição, só a favor. Eu voto a favor, vai, bota lá, deixa ele competir. Mas se ele é X, ele compete com X. Se ele é Y, ele compete com Y. Gente, a gente não pode aceitar certas imposições, né, assim, as pessoas dizem, você, cara, eu sou cristão, mas eu tenho vários amigos muçulmanos, judeus, pessoas que são agnósticos, porque eu sei me relacionar com as pessoas. Agora, a minha responsabilidade dos meus filhos é minha. Lá em casa eu falei assim, pai, meu filho não come açúcar. Mãe, você não pode dar bala pro meu filho. Então assim, eu criei os meus filhos, né, coloquei, mas foi o que eu te falei, eu preparei. Eu lembro que assim, eu vejo os pais e falo assim, filho, e aí, o que você quer para comer? Ah, não quero isso, mamãe. Tá bom, o que você quer? Não era assim lá em casa não, a Joana pegava assim, ó, tá aqui o prato. Ah, mamãe, não tô com fome, eu não tô com fome não, bota o prato na geladeira, depois esquenta. E meus filhos que tomavam limonada sem açúcar, que tomavam como se fosse... Aí minhas tias, nossa, você é malvado, você não bota açúcar na limonada do seu filho. Meu filho tomando assim, vamos ver daqui a 10 anos como é que vai estar o seu neto e como é que vai estar meu filho. Simples, irmão. Não adianta. O que você coloca hoje nos seus filhos, seja o que for, você vai preparar os seus filhos não para o mundo. A gente tem que preparar os nossos filhos para a eternidade. Porque se você... Imagina se o seu pai botasse limite em você, meu filho... Hoje você está aqui, o maior podcast do Brasil. E se a gente não alimentar isso nos nossos filhos... Eu já vi gente falando assim, moleque, você não dá nada para futebol, sai lá. Você não fala assim com seu filho. Mesmo que ele seja um perna de pau, você fala assim, meu filho, rapaz, você é insistente, né? Que bacana. Acha alguma coisa para você elogiar o moleque. Acha uma qualidade nesse moleque. De repente ele não vai ser um grande jogador de futebol, vai ser um grande engenheiro. Só que hoje a gente vê pais limitando o seu filho. Você não presta pra nada, moleque. Larga esse negócio. Não fala isso não. Rapaz, você é insistente. Eu gosto que... É isso aí, vai de novo, tenta de novo. O cara nunca passa no Atari, fase A. Não tem problema. Ele não vai ser um videogame, mas ele vai ser, de repente, um grande escritor. Né? Então, assim... É dessa maneira que eu e a Joana, a gente criou os nossos filhos, assim, vocês vão ser fantásticos. E na realidade todo mundo tem algo fantástico, né? Só que a gente só precisa descobrir. Então hoje, minha paixão é mentoria. Eu não falo coach, eu falo mentoria, porque o mentor, ele andou o caminho. O coach nem sempre fez o que ele ensina, né? Ele não abriu empresa, mas ele ensina sobre economia. Mas ele ensina economia, ele é um bom professor. Para mim, coach e mentor... Gostei. Eu sou mentor, então quer me contratar como mentor? Tô dentro. Mas é muito importante eu ver se o meu tempo é válido para você. E eu gostei muito da entrevista que você fez com... ai, meu Deus do céu, meu nome agora, o Flávio Augusto. Cara, que eu admiro demais. O Flávio Augusto falou do 1 milhão, né? Que ele cobrou 1 milhão pro cara... E um cara, ele respondeu 10 reais, né? E é isso aí, cara. Eu digo, eu acho que o Flávio é um mentor. Ele não é um coach, ele é um mentor, né? O Flávio Augusto, eu admiro muito ele, né? Pela história dele, o que ele representa. Ele andou o caminho e ele hoje... Ele cobrou barato 1 milhão, né? Pelo visto, né? Ele mudou o jeito que o cara pensava lá, então... fantástico. Tem coisa que vale mesmo 1 milhão, né?